Muito bem, pessoal do terceiro ano, vamos iniciar aqui uma matéria nova, um conteúdo novo, né? Nós estamos iniciando o terceiro ciclo, que seria o terceiro bimestre, né? Agora nós temos essas mudanças ocorrendo, então a gente vai trabalhar agora com um conteúdo totalmente novo, né? Prestem bastante atenção, vocês do terceiro ano, é muito importante para que vocês façam o Enem, vestibular, né? Esse conteúdo ele é muito cobrado nas provas de seleção aí de faculdade, né? Das universidades. Pessoal, a gente vai estar trabalhando então com conteúdo de evolução, né? A gente já viu falar, vocês devem ter ouvido falar bastante sobre evolução, teorias da evolução. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre Darwin, né? Então a gente vai estudar um pouco a respeito dessas teorias evolutivas, algumas evidências evolutivas, características, né, que vão corroborar, que vão apoiar, defender a ideia da evolução. Muito bem, nós temos aqui, pessoal, duas teorias. A teoria de Lamarck e a teoria de Charles Darwin. Foi as duas teorias formuladas, né, aí no século XIX a respeito da evolução. Lamarck era um cientista francês e ele caracterizou a evolução do seguinte modo: pela lei do uso e desuso e pela lei do caráter adquirido. Lembrando a vocês que a teoria da evolução ela surgiu para combater o criacionismo, para combater a ideia de que Deus criou todos os seres vivos e que esses seres vivos eles não sofrem nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de alteração. Então, a teoria do criacionismo ela baseia no fixismo, ou seja, Deus criou os seres vivos daquele jeito e pronto, acabou. Eles não se alteram. Já a teoria da evolução diz que todos os seres vivos eles surgiram a partir de evolução, a partir de mutações, a partir de mudanças que foram ocorrendo há milhares e milhares de gerações até chegar no indivíduo atual, na espécie atual. Então, para combater o criacionismo, surgiu então as teorias evolutivas. Lamarck caracterizou através da lei do uso e desuso. O que significa a lei do uso e desuso? Quanto mais um indivíduo usa uma parte do seu corpo, mais evoluída ela se torna. Quanto menos o indivíduo utiliza aquela parte do corpo, menos ele vai evoluir. Ou seja, aquele órgão, aquele membro, ele vai perdendo função se ele utiliza menos. E se ele utiliza mais, ele vai evoluindo mais, né? Então, é a lei do uso e desuso. E a lei do caráter adquirido é que quando esses indivíduos usam determinada parte do seu corpo mais do que outra, essa característica ela vai sendo passada para a prole, vai sendo passada para os seus descendentes. Então nós temos a chamada lei do caráter adquirido, aonde o fenótipo que é alterado pela lei do uso e desuso será repassado para a prole, para os descendentes. Pergunto a vocês, isso aqui é verdadeiro ou falso? Será que se a gente alterar o fenótipo, esse fenótipo alterado, ele vai ser repassado para os descendentes? Né? Se você, por exemplo, perder um braço, o seu filho vai nascer sem braço? Não, claro que não. Então, essa teoria aqui, ela já cai por terra, né? Essa teoria da lei do caráter adquirido. Então, já vai cair por terra. Então, Lamarck, ele deu o exemplo lá da girafa, né? Quando mais a girafa esticava o pescoço para tentar alcançar ali as folhas das árvores, os frutos, mais esse pescoço ficava, né, evoluído, mais ele se esticava. E quando aquelas girafas não esticavam o pescoço, elas permaneciam num tamanho menor. E aí elas foram desaparecendo porque elas não conseguiram evoluir, não conseguiram se alimentar devido a essa falta de esticar o pescoço para alcançar o alimento.
Então, essa teoria do Lamarck aqui, ela não foi muito bem aceita. Aí fizeram um experimento na época, né, para contestar Lamarck, pegaram ali ratos e cortaram o rabo dos ratos e puseram eles para cruzar. Quando nasciam os descendentes desses ratos, eles observavam que eles nasciam com rabo. E aí eles foram questionar Lamarck. Vai, Lamarck, mas você falou que a característica que era modificada pela lei do uso e desuso, ela repassava para os descendentes. Por que que nós cortamos o rabo dos ratos e os descendentes nasceram com rabo? Né? E aí Lamarck ele falou uma coisa muito importante a respeito da evolução. Ele disse que para uma característica ser repassada para as gerações seguintes, isso demora milhares e milhares de gerações. Né? Isso aí é uma coisa correta que Lamarck falou. Mas por volta do ano de 1850, 1860, esse cientista aqui, ó, chamado de Charles Darwin, ele sim é considerado o pai da evolução. A teoria dele é a teoria que é mais bem aceita, né, dentro da comunidade científica, porque Darwin ele observou alguns elementos mais importantes do que Lamarck, e aí ele formulou a teoria da chamada seleção natural. Né? Então, Charles Darwin era um cara muito inteligente. Ele era um cara que tinha uma inteligência acima da média. Ele era formado em ciências naturais. Uma certa feita, Darwin ele entrou em um navio e foi viajar, né, por algumas ilhas, por alguns arquipélagos, principalmente ali no arquipélago, ali nas ilhas de Galápagos. Ele foi viajar para descrever seres vivos. O objetivo dessa viagem de Darwin era descrever os seres vivos. Então Darwin ele tinha uma habilidade muito grande para desenhar, ele desenhava muito bem. Então chegando lá no arquipélago, né, das Ilhas Galápagos, ele observou as aves, algumas aves elas eram muito parecidas anatomicamente, né, tinha uma semelhança muito grande entre elas, porém algumas aves tinham um bico menor e mais fino, né, que servia mais para pegar larvas no solo, né, alguns pedaços de pau, de folha. E outras árvores tinham um bico mais comprido, mais robusto, mais forte. Né? Esse servia para quebrar sementes. E essas aves ficaram conhecidas como tentilhões de Darwin. E aí Darwin ele foi descrevendo, né, essas características que ele observava nos seres vivos. E aí o que ele concluiu? Que essas aves elas possuíam um ancestral comum. Né? Então, para ter evolução, para que ocorra evolução, primeiro tem que haver um ancestral comum. Segunda característica, segundo elemento é que o indivíduo ele tem que ser adaptado. Ele tem que se adaptar às formas de vidas diferentes, a diferentes ambientes. Né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo dos tentilhões de Darwin, a diferença que nós observamos é no tipo de alimentação. Então, algumas aves conseguem quebrar sementes e se alimentar de sementes, e outras só conseguem se alimentar de larvas, né, de pequenos pedaços de folhas, né, uma alimentação diferente. Então, adaptaram aos tipos de alimentação diferentes. E tem que ter também sucesso reprodutivo, ou seja, tem que gerar um grande número de descendentes para que essas características oriundas da adaptação seja repassada para a prole, seja repassada para os seus descendentes. Então tem que haver sucesso reprodutivo. Então esses três elementos aqui que vão ser o alicerce da seleção natural. Né? Então a seleção natural é o quê? É uma pressão no ambiente, né? Determinada espécie, determinada população está vivendo em um ambiente onde é tudo favorável, tem alimento, tem disponibilidade de água, o clima também é favorável à sobrevivência deles, devido a uma pressão ali no ambiente, seja causado pelo ser humano ou não, modifica totalmente a dinâmica de vida daquela população, daquela espécie. Então, para que aqueles indivíduos sobrevivam, né, para que